respeito dele, o que que é, como é que vai acontecer, vai ser a nossa colega, ela que é atriz, ela é escritora e é jornalista, a Liesa Neves, que está aqui conosco. Tudo bem, Liesa? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, obrigada por me receberem aqui para falar desse projeto que é tão carinhoso pra gente, né? Eu e mais uma equipe que está envolvida aí para desenvolver ele ao longo do mês de maio e de junho. Então nos conte, o que é esse projeto Memórias em Vozes e Imagens? Bom, a gente vem desenvolvendo uma pesquisa em cima do patrimônio imaterial de Brusque, Guabiruba e Botuverá, né? Que são cidades que foram desmembradas de Brusque, portanto tem uma história, um passado em comum. Sim. Essa pesquisa começou já em 2020, no primeiro ano da pandemia, com um projeto aprovado, e aí por causa da pandemia a gente teve que readequá-lo. Então ele foi feito à distância. E nesse ano, então, a gente recolheu vários materiais relativos a vocabulário. Então, isso poderia ser feito à distância, né? E aí foi criado, então, um site e produzido alguns vídeos. O site é vozesememoria.com. E lá, então, a gente fez um glossário de palavras, expressões, ditados, cantigas de roda, tudo que tem a ver com a linguagem que é comum dessa região. E em 2023 a gente aprovou um outro projeto para continuar a pesquisa e fazer o que inicialmente a gente queria fazer em 2020, que era entrevistar os idosos dessas cidades e ouvir as suas histórias, né? Então, aí em 2023 isso foi possível e parte desse relato, dessas memórias, viraram um espetáculo de teatro que a gente desde então vem apresentando não só em Brusque e região, mas ano passado tivemos oportunidade de levar para outras cidades de outras regiões do estado, o que é muito legal, essa troca, né, de memórias, de histórias, com outras culturas, né, assim, que as cidades têm, elas vão alterando uma coisa ou outra das suas histórias, mas que no geral temos coisas em comum, né? Os sentimentos, as vontades, as tragédias, isso tudo permeia o ser humano, né? Então, desde 2023 a gente vem apresentando a peça. E agora, nesse ano, a gente aprovou então mais um projeto pelo prêmio Elizabeth Anderle, que é da Fundação Catarinense de Cultura, né? Governo de Santa Catarina. E esse projeto então envolve apresentações da peça Vozes e Memória e mais uma exposição que é formada por fotografias do seu Érico Zendron, né, que é um brusquense aí que durante décadas registrou a história de Brusque, a paisagem de Brusque, né, por meio da fotografia, e que está com 98 anos, então é uma forma também de homenageá-lo, né? E a gente vai ter também alguns objetos que são referentes à comunicação das décadas de 50 a 70. Então, gravadores, projetor de vídeo, de slides, né? Coisas que a garotada mais jovem nem sabe o que é, né? Nem sabe como funciona. Vitrola, câmera fotográfica. Então, essa exposição vai funcionar do dia 6 até o final de junho. Ela vai ficar 2 meses funcionando, né, aberta a público ali na Fundação Cultural. Agora você falando em termos, em palavras, semana passada quando eu fui a Lages, eu fiquei tava no GPS, com o endereço de onde eu ia e acabou a bateria do celular. Fui pra guerra sem arma, né? E aí eu parei num posto de combustíveis para pedir uma informação e o senhor me falou, e aí eu fui pensando em palavras, em termos que eu ouvia quando era criança. Ele disse que o senhor pega ali na beirada daquela rua, e eu lembrei que essa palavra beirada, que ele quer dizer na beira, né? Eu ouvia muito quando era criança lá na minha terra, no Paraná. E aí quando você falou em termos, em palavras, me veio à memória isso. Que tipo, por exemplo, que termos, que palavras que traz que você pode nos dizer alguns exemplos aí que fazem parte desse histórico aqui que vocês coletaram? Nossa, a gente fez um glossário que está no site, né, em ordem alfabética. É uma infinidade de palavras e de expressões. Algumas assim que eu acho muito curiosas, né? Que são expressões, por exemplo, que se falava assim quando se referia a uma pessoa, um homem casado que tinha uma amante, dizia que ele tinha uma amiga. Uma amiga. Né? É muito assim curioso, né? Essa forma de se expressar. E muitas palavras que vieram de outros idiomas, né? Dos imigrantes, então, que tem uma relação ou com o italiano, com o polonês, mas muito do alemão, né? O próprio que a gente usa como verbo, né? Stimear, que é passar alguma coisa no pão, né? Vem da palavra alemã schmier, né? Então, isso é bem curioso, assim, de ter resgatado, e o trabalho fez, né, essa função de deixar isso no site exatamente para ficar publicado
né, para que isso não se perca, porque é uma tendência, né? Patrimônio imaterial, se o material a gente já tem perdido, já perde, né, que é palpável, o imaterial é muito fácil. Vira uma geração, as pessoas param, né, de contar suas histórias para os seus filhos, para os seus netos, e aí essas informações, esses hábitos, essas memórias se perdem. Então o projeto tem esse objetivo de guardar e virar, né, um museu virtual, que é como a gente chama, né? As pessoas podem ir lá e se informar, as escolas podem trabalhar isso dentro de sala de aula. É por aí. Ô Liesa, e na apresentação, como é que ela vai funcionar? Vocês trazem o que foi todo o projeto em si, ou tem algo diferente que não tem na exposição, vocês tentam levar essa parte do teatro em si? Então, a exposição é formada pelas peças e pelas fotografias. A peça de teatro, ela é formada, o texto da peça surgiu a partir das entrevistas com esses moradores antigos. Então a gente, de fato, né, quando eu falo a gente, porque somos um grupo de 3 pessoas, eu, a Patrícia Souza e o Emiliano Souza, então a gente reproduz essas falas desses personagens, algumas com o sotaque, né? Então toda a entrevista que foi feita lá em 2023, ela foi gravada em áudio. E aí depois eu transcrevi para passar para o site. E aí uma parte dela, né, a gente utilizou então como referência para formar o texto da peça. Então, o texto da peça, ele é essencialmente todo vindo da fala de pessoas reais, né? São histórias reais sobre pessoas reais. Então, a gente traz também na peça alguns personagens que eram muito comuns, assim, que as pessoas... Aquelas pessoas que todo mundo conhece na cidade, que são andarilhos, ou aquele que é chamado meio de doido, sabe? Que todo mundo conhece. Isso apareceu em muitas entrevistas. Então, eram personagens que a cidade inteira conhecia, né? Então, a gente traz o Zé Navalha, a Fanny, a gente traz a Teresa Doida, entre outros também. A gente apresenta esses personagens, né? Que são praticamente folclóricos, né, da cidade aí de uma época e que representam também como era uma época atrás, né, em que as pessoas abriam muito mais facilmente a porta de casa para receber uma pessoa desconhecida e oferecer um café, né, coisas que hoje em dia a gente vê que é muito mais raro por, enfim, N questões, né, mas porque a gente não tem mais esse hábito e não se confia mais nas pessoas como antigamente era possível fazer. Agora você falou de não se perder. Nós temos um processo de imigração muito forte, né? Pessoas que vêm, que vão. Se perguntar talvez para Ana, que não é daqui, eu também não sou daqui, mas se eu perguntar para Ana alguns nomes de personagens, talvez ela não vá saber. E não tem nenhum problema nisso. Não só por ela ser jovem, mas porque ela vem de fora, tal. Mateus já não, Mateus já é daqui, é nativo. Eu conheço muitos personagens porque a gente acaba trabalhando e vindo buscar na história, mas às vezes até quem nasce aqui hoje em dia acaba se perdendo se não tiver esse registro. Perguntar para um garoto hoje de 10, chegar pro meu filho que é daqui, 15 anos, quem é o Zé Navalha? Não sabe. Então a importância desse registro, né, dessa porque a preservação. gente tem perdido isso, né, de avós que contam para os seus filhos, que contam para os netos, e isso vai se passando. A gente teve uma vez um relato muito interessante, assim, que a partir dessa tua colocação, a gente apresentou no IFC, ali no Jardim Maluche, e veio uma turma de alunos de ensino técnico. Então eles tinham, em média, 20 anos. Aí a gente apresentou e uma menina veio falar com a gente no final e disse que, nossa, tinha ficado maravilhada por conhecer tantas histórias referentes a Brusque, porque ela é brusquense, ela é nascida em Brusque, mas os pais e os avós são lá da Bahia. Então a referência para ela de passado, as histórias que ela ouviu dos seus pais e dos seus avós não são daqui, mas ela é brusquense, né? Então ela disse, nossa, foi um outro olhar para minha cidade, a cidade onde eu nasci, onde, né, eu cresci, enfim, de conhecer essas histórias que eu não tive oportunidade de conhecer dentro do meu ambiente familiar, né? Porque é esse processo de imigração, assim. E isso aparece também na peça, essa questão desse choque cultural, né? De, às vezes, pessoas de outros lugares que vêm conhecer a cidade, conhecer as histórias. Então, o trabalho, assim, a gente tem um carinho muito grande por ele, assim, por todos esses relatos que a gente tem tido, sabe? De pessoas que, em outras cidades também, né, que ouviram as histórias e tipo, nossa, eu me lembro também de uma enchente que teve aqui, né?
E é assim, é uma tragédia que quando acontece é comum a todo mundo, né? Todo mundo perde, é triste sempre, né? Então a gente trata também de algumas questões históricas, assim, de Brusque, porque isso está na memória dos entrevistados, né? Muita gente falou das enchentes, muita gente falou sobre esses personagens, muita gente falou sobre a infância difícil, que era muito frio e a maioria não tinha calçado e tinha que ir para a escola caminhando, descalço, né, no frio. Então são memórias comuns assim à cidade e que a gente também interpreta que servem para explicar muita coisa que a gente tem no presente. A gente acredita muito nisso, assim, que o passado ele serve como um espelho, assim, a gente aprende, né, para não cometer os mesmos erros no futuro, né? E, enfim, é todo um processo, assim. E todo projeto, eu acho que trabalha com história, com memória, ele tem essa função, assim, ele acaba cumprindo com isso, sabe? De nos ensinar com relação a sermos humanos, né? E sermos sociais também, vivemos em coletivo, né? Em grupo. Durante a pesquisa, Elisa, você chegasse a ver se as histórias, as memórias, elas estão muito conectadas no passado? Tipo, a história que estava lá na família do Bateias, conectada com a família aqui na Águas Claras, porque como era uma cidade menor, praticamente todo mundo se conhecia. E essas memórias estavam se conectadas ou tinha muita coisa que era só de uma região, a outra região não tinha muito isso? Olha, muitas coisas são comuns à cidade mesmo, porque realmente a cidade era bem menos pequena, pessoas, né? Todo mundo se conhecia, então alguns personagens eram comuns, assim, né? A gente traz, por exemplo, o japonês andarilho, né? Que era um andarilho que andava por Tijucas, Itajaí, fazia toda essa volta e passava pelos bairros de Brusque, né? Então todo mundo conhecia ele. Então tem isso sim. Mas uma coisa também bem interessante em cima dessa tua pergunta a gente, né, o nosso trabalho não teve o intuito de confrontar as histórias e buscar a verdade, aqui com muitas aspas, sabe? A gente não teve isso de, temos que comprovar. Será que foi bem assim? Será que foi nesse ano que aconteceu? Porque a memória, ela é assim. A memória das pessoas, né? Então, para nós, esse trabalho, ele é calcado no que as pessoas lembram, no que ficou na memória delas. Então, em algumas falas, por exemplo, de alguns personagens, a gente manteve a forma que a pessoa contou, que era assim, isso foi em 45 ou 47, não me lembro. A gente manteve esses lapsos de memória, porque é isso que faz também a memória da cidade, sabe? Ele não é um trabalho histórico no sentido de documental. Ele é um trabalho de memória. Eu sou um apaixonado por história e por esses registros. Por exemplo, vai chegar um tempo que nós vamos ter aí nos livros de história, se existirem os livros, pelo menos, que teve uma época em Brusque que caiu um monte de ponte de uma vez só, né? Pode parecer para nós, pode não parecer nada, né, Márcio? Mas eu agora imagina daqui a uns anos para algumas pessoas olhar e, poxa, já foi uma cidade que ficou conhecida naquele momento da cidade que cai ponte, né? E com certeza muitas outras coisas que enfim, ao longo dos anos vieram acontecendo. Agora, Elisa, começa dia 6, como é que vai funcionar esse período aí? Vai até quando? Então, no dia 6 a gente vai ter a abertura do projeto às 19 horas, na Fundação Cultural de Brusque, na parte superior. Então a gente vai ter a apresentação da peça Vozes e Memória e a abertura da exposição, né? No mesmo evento. É gratuito, toda a programação é gratuita, né? Lembrando, né, que tem esse incentivo, esse apoio por meio desse edital que a gente aprovou o projeto. Então, por causa disso, né, que a gente consegue oferecer para as pessoas o acesso à cultura, que é o direito delas, né? Então, a gente vai abrir no dia 6, à noite, às 7 horas. E depois, ao longo do mês de maio, a gente vai realizar mais 10 apresentações da peça Vozes e Memória, com a exposição também ali na Fundação Cultural. E aí, essas 10 apresentações, a gente fez uma parceria com os CRAS. Eles vão trazer os grupos que são atendidos nos bairros para assistir a peça na Fundação Cultural. Então a gente tem aí vários dias e vários horários, também é aberto ao público, né, em geral. Então as pessoas que quiserem assistir, essas apresentações são durante o dia, né? Então são ou de manhã ou de tarde. E aí quem tiver interesse em assistir em algum desses dias, eu vou sugerir, né, que olhe no nosso Instagram, que é o @Vozes e Memória, ou no site do projeto, que já está tudo lá.
que é o vozesememoria.com. Então a gente tem aí mais 10 apresentações em maio. E a exposição sozinha continua até o dia 26 de junho, né, ali na Fundação Cultural. Então também a gente deixa o convite aberto, não só para as pessoas, né, que têm o interesse em assistir, ver a exposição, mas para as escolas, para os institutos, né, para os cursos de graduação, que quiserem também agendar turmas para ir assistir, para ir ver a exposição, que também possam entrar em contato, né, para a gente poder também organizar a questão de espaço, né? Então, os grupos interessados também podem agendar para estar assistindo, tudo gratuitamente. E como foi essa parceria com o seu Érico Zendron? Porque, quem ainda não, ali é um álbum gigantesco. Ali é um acervo vivo, né? Como tentar escolher as melhores fotos para colocar na exposição? Então, o seu Érico, claro, eu já conheço ele, né, de muito tempo, assim, desde a época da loja, né, da Casa Zendron, loja de calçados, e estudei com uma das netas dele, então, assim, sempre soube quem ele é, né? E aí, mas nos últimos anos é que eu tive mais o contato, o interesse histórico, assim, pela figura dele, né? E claro, acompanho já as postagens de fotografias dele no Facebook, a própria Casa de Brusque tem muita coisa do acervo dele, né? E aí em 2023, quando eu fui fazer as entrevistas, eu entrevistei ele. Eu fui na casa dele e aí, tanto que tem várias falas dele que estão na peça, né? Porque ele é uma pessoa super articulada e antenada, assim, com os processos, né, de evolução da cidade e as suas memórias. E aí, para esse projeto desse ano, a gente lembrou, né, que ele tem esse acervo que é gigantesco. E que a gente teve, assim, a sorte de poder contar com um projeto que já existe, que é o site Brusque Memória, né, que é organizado pelo Paulo Morelli, que já fez esse trabalho de digitalizar e colocar lá, catalogar, botar legenda. É uma infinidade de fotos, não só do seu Érico, né, mas de outros fotógrafos. É um acervo maravilhoso. E aí, quando a gente foi, então, esse ano montar a exposição, eu também me deparei com isso, assim, como fazer um recorte, né? São 20 fotos. Como é que eu vou escolher 20 fotos? Qual critério que eu vou usar? E aí eu pensei o seguinte: as fotos que o seu Érico fez e que geralmente estão em exposições ou já são trabalhadas, já são divulgadas, são fotos assim de monumentos, da construção da igreja, da matriz, de pessoas conhecidas, né, do Cônsul Carlos Renault, assim, são fotos mais oficiais. Eu pensei, nossa, eu vou partir por um outro lado, assim, eu vou trazer fotos do cotidiano, de pessoas que a gente não sabe quem são, nem ele sabe quem são, né? Que foi uma foto tirada para registrar um momento cotidiano, sabe? E aí uma coisa que tem em comum nas 20 fotos que eu selecionei, né, na curadoria, é que sempre tem um personagem na foto que tá olhando para a câmera. Eu achei isso, assim, super curioso, de pensar que era uma época em que as pessoas não se preparavam para tirar uma foto. As coisas eram muito mais espontâneas, né? Mesmo um evento, a pessoa se arrumava para casar, era para casar. A foto era uma consequência. Sim. E hoje a gente vive o contrário, né? É tudo pensando mais no registro, no que vai parecer do que no que realmente é, né? E aí eu achei interessante, assim, que tinha algumas fotos que tinha esse momento que eu pensava assim, nossa, e às vezes algumas pessoas das fotos são crianças, sabe? Que ele tava lá tirando uma foto de um desfile, por exemplo, desfile de jogos abertos. E aí, de repente, uma criança olhou pra câmera e deve ter pensado, né? Nossa, o que ele tá fazendo? O que é esse objeto na mão dele, né? E nem imaginou, né, que estava sendo registrado para todo sempre. Sim. Então, esse foi o recorte, assim, pra gente também trazer um material que o seu Érico produziu sob um outro olhar, né? Uma outra perspectiva, assim, a perspectiva do cotidiano, das pessoas comuns, que é o que a peça também faz, né? A gente também traz... as falas são de pessoas comuns, né? De pessoas que de fato construíram a cidade. Eu citaria 2 personagens falando de história aqui que tem, sem sombra de dúvidas, a sua relevância. O seu Aires Gevaerd, já falecido, pelo conhecimento, pelo acervo que ele construiu, e o seu Érico, porque ele viveu muitos desses momentos, né? E eternizou isso em fotos, né? Então é uma coisa fantástica. E tá aí entre nós, né? Lúcido, enfim, articulado, sim, né? Tem uma fala dele que a gente inclusive botou na peça, em uma das enchentes, eu acho que foi a de 61,
Ele disse que, nossa, quando viu a casa estava tomada de água e só deu tempo de ele pegar o radinho de pilha e os álbuns de fotografia dos filhos. É fantástico, né? É uma pessoa que ele salvou da enchente. Salvou da enchente. Liesa, muitíssimo obrigado, parabéns aí, sucesso no projeto. Obrigada a vocês, espero todo mundo que está ouvindo a gente aí no dia 6, 19 horas, para assistir Vozes e Memória e ver a exposição. Perfeito, então fica aí o convite para você também prestigiar esse trabalho fantástico, né? Eu estava dando uma olhada aqui, achei alguns termos aqui, ó, abri o site Vozes e Memória, a bobada, água de lavado, a empim, a spine, enfim, a lembra, até lembrei do Alembra, eu lembrei do Ajunta, né? Também. É muito bom, né? A lembra, a junta, a para. A para. Maravilha, então.